5 coisas que eu, como psicóloga e orientadora profissional, gostaria que você soubesse. Se você sente que já fez tudo o que pôde, mas ainda assim não é realizado com o trabalho, talvez eu tenha que te falar que nenhum trabalho é suficiente para te dar essa realização que muito provavelmente você está esperando. Primeiro, porque às vezes essa realização que a gente espera ter com o trabalho vem de uma ideia que a gente tem de que uma única coisa vai nos satisfazer. E isso vai de encontro com uma natureza humana, com uma coisa que é da nossa natureza, que é a de gostar de várias coisas e de visualizar que muitas coisas são possíveis de a gente exercer. Isso já foi tema de um vídeo aqui, mas eu sempre gosto de estar relembrando que é o seguinte: há vários caminhos que podem dar certo, caminhos profissionais que podem dar certo para uma mesma pessoa. E às vezes a ideia que a gente está tendo é assim, nossa, eu não sou realizado com o meu trabalho, é por a gente estar contemplando um caminho que a gente não escolheu. Porque é da nossa natureza a gente ter muito mais habilidades e muito mais capacidades do que a gente poderia explorar e do que a gente vai ter a oportunidade de explorar numa vida só. Então, se a realização que você espera ter com o trabalho é por encontrar um caminho e nunca mais se visualizar em outro caminho, ou nunca mais flertar com uma outra profissão, isso não vai acontecer. Mas tem uma outra coisa que eu te falaria, que é o seguinte: às vezes a gente coloca no trabalho uma função, a gente espera dele uma coisa que não é dele exercer, e ele não tem essa obrigação. Às vezes a gente espera que o que a gente vai fazer profissionalmente seja o que nos complete. E não é do trabalho, ele não se propõe a isso ser o que nos completa. Até porque nós não temos só essa área da nossa vida. Nós temos várias outras áreas da nossa vida. E se isso não tiver equilibrado, você nunca vai ter nenhum senso de realização, porque você está esperando uma coisa que o trabalho não vai te dar. Dois, cuidado para você não ser a pessoa que está simplesmente deixando a vida e os outros tomarem decisões por você. Quando a gente não aprende a tomar decisões de forma autônoma, e isso a gente pode observar como um padrão mesmo que vai sendo criado ao longo da vida, quando as outras pessoas tomam decisões por nós, aí a gente pode falar até de estilo parental aqui mesmo, né? Quando os pais tomam decisões, quando os pais não estimulam a autonomia dos filhos, quando a gente não aprende a escolher, nós podemos ser as pessoas que simplesmente deixam a vida acontecer. E aí a gente vai fazendo o que vai acontecendo, sem tomar uma responsabilidade, sem ser responsável, ou sem se colocar num lugar de pessoa que escolhe. E muitas vezes a nossa insatisfação com as coisas, esse sentimento de estar perdido, vem justamente disso. Ah, eu fiz o curso que deu para passar, eu fiz o estágio que deu para passar, ou que apareceu, ou que botaram para eu fazer. Ah, eu entrei na profissão que deu, foi tudo o que deu, sabe? Simplesmente assim, foi o que foi acontecendo, sem a gente se questionar. É isso que eu quero, às vezes sem a gente negar, não quero isso, às vezes a gente dizendo assim, ah, eu quero aceitar isso. Então, a gente simplesmente foi deixando a vida acontecer e aí isso vai reforçando essa sensação que a gente tem de não saber o que a gente quer. Então, cuidado se você não está sendo essa pessoa. E se você está sendo essa pessoa, desperte para isso, porque perceber é o primeiro passo, né? Perceba e mude, tá? Com pequenas escolhas, mas é importante mudar o padrão de como você vem fazendo as coisas. 3, nem sempre é o lugar que está errado. Às vezes você ainda não desenvolveu as habilidades necessárias para lidar com esse contexto diferente. Sabe uma coisa que às vezes a gente vai reforçando? É esse ciclo de fugir de contextos difíceis. E aqui a gente precisa fazer uma distinção entre um contexto que é adoecedor e um contexto que é desafiador. De contextos adoecedores é necessário sair, certo? Mas de contextos desafiadores, na verdade, eles estão pedindo muito mais que a gente desenvolva habilidades para lidar com eles. Por quê? Porque ambiente de trabalho é sempre um ambiente que vai ter desafios. Vai ter gente que você não goste, com quem você não bate, vai ter prazo, vai ter exigência de chefe, vai ter frustração e você vai ter que aprender a lidar com essa frustração. Então, às vezes, o contexto está pedindo muito mais que a gente desenvolva habilidades e não que a gente peça para sair dele. Porque ficar repetindo esse padrão aí de sair ao primeiro sinal de desconforto vai reforçar justamente essa ideia que você tem de que você não consegue lidar ou que os contextos são impossíveis. O contexto é realmente impossível ou ele pede que você desenvolva uma nova habilidade? E aqui eu vou te dar exemplos de habilidades que às vezes faltam em ambiente de trabalho.
conseguir ser mais assertivo, né? Assertividade, conseguir expor claramente o que você quer, ou conseguir negar, conseguir falar não, conseguir lidar com frustrações, porque frustrações fazem parte da vida, a gente não vai ter sempre o que a gente quer, as coisas não vão sair sempre do jeito que a gente quer. Conseguir se regular emocionalmente de forma funcional, de forma que não prejudique você nem os outros. Conseguir lidar com pressão, porque trabalho tem prazos, trabalho tem entregas, trabalho tem a gente fazer o que a gente não gosta, e a gente precisa aprender a lidar com o desconforto. Então, às vezes, a gente vai precisar desenvolver habilidades e não pedir para sair do lugar, porque não significa que o lugar está errado, entendeu? Significa que é um ambiente de trabalho que é desafiador mais do que você já está acostumado, e ele pede, na verdade, que você desenvolva essas habilidades. Quarto, você não vai conseguir se livrar de cansaço, deixar de ficar exausto, criando mais regras para si mesmo. A gente está tão acostumado com cultura de performance que até em relação ao descanso, a gente cria uma regra de como é que deve ser esse descanso. E o descanso, ele é quebrar essa lógica, ele é ir de encontro ao que te cansa, certo? Então o descanso, ele não tem uma lógica, ele não tem uma regra de como é que tem que ser feito. Se a gente vai entrar na cultura de performance até para as nossas atividades de lazer, para o nosso descanso, para os nossos hobbies, a gente vai estar muito mais se cansando. E por que que eu estou falando isso? Porque assim, temos cadernos de desenho, mas você tem que ter as canetinhas, tem que pintar de tal forma. Tem aula de cerâmica, mas você tem que fazer, tem que ter esse material e tem que fazer tal coisa. Ler vai ser meu hobby, mas aí não é basta só ler, eu crio uma meta de 12 livros por ano. Então, assim, tudo a gente vai criando uma forma de performar até mesmo no descanso. E se a gente for criar regra para descanso, a gente não vai descansar. E quinto, cuidado com o que você consome nas redes sociais e cuidado com o que você acredita que é verdade, que na verdade não é verdade. Se você sair da internet e for para a vida real, você vai ver que tem muita coisa que você está consumindo que na verdade só é pauta e só interessa a uma bolha da internet, porque não está acontecendo na vida real. E eu estou falando isso também em relação a trabalho. Acreditar que você deveria já estar ganhando tanto em tanto tempo de profissão. Acreditar que você, se você não está fazendo tal coisa, você está errado. Acreditar que você tem que empreender porque se você não está empreendendo, você está vivendo o sonho dos outros. Tudo isso é pauta de internet. Porque quando você vai na vida real, você vai ver, tem empregos, sim, CLT, que são bons, assim como tem empregos que são ruins. A realidade de você subir de cargo e você conseguir melhorar o seu salário é outra e não é assim como estão falando. Se você tem um empreendimento, produto físico, digamos, você vai vender e você vai ver que o faturamento não é tão alto assim em tanto tempo ou em tantos meses, entendeu? Então tem coisa que só acontece na internet, é coisa de guru da internet que só tá falando ali nas redes sociais mesmo, não acontece na vida real. Então eu espero que com essas 5 coisas eu possa ter te ajudado a desacreditar de algumas coisas e a acreditar no que realmente acontece. E até o próximo vídeo.